Salve, salve, galera! Estamos começando mais um episódio do Pilhando Geral e o nosso convidado de hoje, eu vou chamar ele do jeito que ele foi apelidado. Doutor Justiça, isso mesmo, Doutor Justiça, o Doutor José Beraldo, que é um advogado que ele foi responsável por pegar os maiores casos de repercussão, os casos que mais repercutiram no Brasil. Ele foi o responsável, né, encabeçando esses casos. Muito obrigado, doutor José Beraldo. É um prazer em vê-lo, viu? Que você está muito bonito, viu? Prazer. E ele tá bonitão assim, porque ele depois de pegar todos esses casos, né? Porque além dele estar aqui no Pilhando Geral, ele é parceiro de Jorge Lordello. Você foi parceiro do Jorge Lordello? De vez em quando ele me chama lá. De vez em quando nada. Ele tá aproveitando do senhor, da sua popularidade. O Jorge Lordello, Edu, é uma pessoa... Ele é uma pessoa espetacular, tá aí, tá indo bem, mas eu dei uma paradinha porque eu tô para publicar o segundo livro agora, jurídico, né, que é Filhas do Estupro, que são casos assim, né, e inclusive estamos fechando, tem pessoas muito interessadas na produção de um filme, então de modo que... Muito né, bom. Tive que dar uma paradinha, mas eu não resisti a esse convite de ver o Rafael William Pilhando. No Pilhando Geral, senhora, o doutor José Beraldo, ele tem aqui, a gente foi... ele Rafael, e o tempo não passou para ali, né? Não passa. Não. Meu Lourão é um espetáculo. Ele fica fazendo isso. É por isso que é ruim, às vezes, a gente ter intimidade com o nosso convidado, não é mesmo? Porque ele é nosso advogado também. Ela é minha filha, ela é minha filha adotada. Para quem não sabe, adoro. Comigo. Se não cuidar dela, Lei Maria da Penha em cima de você, meu amigo. Vamos lá. Picareta. Mas estamos recebendo aqui hoje no Pilhando Geral, doutor José Beraldo, conhecido como Doutor Justiça, responsável por resolver os casos de maior repercussão de nosso país. Eu vou falar alguns para você aí que está em casa, né, ligadinha no Pilhando Geral. Eu vou falar alguns aqui para vocês que a gente vai falar sobre os casos aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Cadê que estão? Tem uns 3, 4 juntos aqui, que é o do... Esse aqui do libanês que sequestra a filha e volta pro Líbano, pega e deixa a mãe aqui falando sozinho, pega a filha do casal e vai pro Líbano. Esse saiu em toda a imprensa brasileira. O jet ski assassino, que foi daquela menininha, vocês lembram daquela menininha? Que ela foi, um jet ski atropelou ela, acho que foi na Baixada Santista. Foi na praia de Guaratuba, onde só tem mansões lá na praia de Guaratuba. Era um filho de um milionário, não era alguma coisa assim, doutor? O responsável pela morte dessa menina chama José Cardoso, ele está em Suzano. Isso, nós vamos falar. Eu assumo, quando falo o nome, a responsabilidade é minha. Sim, e aqui estamos aqui também, a última viagem que faz, é um capítulo desse livro, que foi daqueles 17 universitários que morreram na Mogi Bertioga a caminho da universidade, né, doutor? Tem muitos aqui, tem muitos casos, mas eu quero conversar com o senhor sobre esses que tiveram a maior repercussão. Tem o da Machadinha. O da Machadinha era aquele do... É o serial killer. Ele não podia ver gente dormindo numa marquise ou morador de rua. Ele não gostava de morador de rua, nem de nordestino, que dava prejuízo para o Estado. Ele era skinhead, não era? Ele dava uma machadada e ele foi dar nenhum, acordou, tirou, né? E até tirou e conseguimos a prisão dele e consegui mandá-lo para o manicômio judiciário. Ele vai apodrecer lá. Se Deus quiser. Me diz uma coisa, doutor, vamos começar, né, com a história dessa lenda do judiciário, que é o doutor José Beraldo. Doutor, qual foi, né, o primeiro grande caso, o primeiro caso de grande repercussão que o senhor pegou? Não, o que me tocou mais foi em 1981, logo que eu me formei, eu fui tirar alguns amigos lá que estavam prazo, porque eu tive uma meninice, a minha infância foi maravilhosa, carrinho de rolemã. Veja só, naquele tempo a gente dava estilingada em passarinho. Hoje não pode mais. Não, isso é loucura, isso é pecado. Mas olha a noção, para fazer o quê?
passarinhada, a mãe do Dinão fazia, mas não tínhamos noção, mas era uma meninice muito boa, mas matava o bicho para comer. Né? Então, mas não tinha noção. Então, quando eu me formei, comecei a tomar razão das coisas, era assim, porque a minha infância era assim. De modo que eu me lembro que eu fui no presídio lá e Mas qual foi o primeiro grande caso? Esse que eu estou te contando agora. Não tinha internet, não tinha nada. O rapaz falou, doutor Beraldo, eu quero te fazer um pedido. Estou preso 2 anos, todos os domingos tem visita aqui, vem família, todo mundo se reúne no pátio, leva comida. A minha mãe nunca veio me visitar. Eu falei, vou ver para você e tal. Olhei, naquele tempo era só papel. Só papel. Rafael. Até hoje é só papel. Mas não, era só papel. É porque a justiça é lerda, né? Eu costumo dizer que hoje nós temos autoridades frouxas. A polícia prende um estuprador, um violento, vai lá o juiz do gabinete e vai lá e solta, né? É autoridade como a gente frouxa. viu nos últimos meses, né? Grandes traficantes sendo tudo fora. Aí esse rapaz, eu fui ver o prontuário dele, o delegado falou, mas ele matou a mãe, ele matou a própria mãe e enterrou no quintal, embaixo do tanque. Aí eu fui, mas ele não sabe que matou a própria mãe. Eu conversando com ele, ele tinha naquela época um problema mental. Quando eu disse que ele matou a mãe, estava procurando a internação, passou 3 dias, ele cortou as vistas com gilete. Ele não queria ver mais a vida, o mundo, né? Os presos, foi uma coisa assim, ele não admitia porque ele era um filho assim espetacular, mas ele tinha matado a própria mãe, por quê? Porque ele tinha uma dependência química muito grande e aconteceu o que aconteceu. Mas fora a dependência química, ele tinha problemas mentais. Totalmente, ele tinha uma esquizofrenia muito acentuada, né? E tal. E no fim ele oferecia perigo à própria sociedade, mas nem ele sabia disso. E esse caso foi muito repercutido, Foi muito repercutido. Na época eram jornais, né, essas coisas. Eu lembro que isso aí, na época, veio o Wagner Montes falar comigo, né? O Wagner Montes, né? Queridíssimo. Tem coisas antigas. Muito antigas mesmo. Que foi. E um caso triste é esse dos estudantes da Mogi Bertioga. Rafael, hoje eu quero falar para o nosso público, o pessoal que está nos assistindo. Hoje, quem não lembra daquela história dos 17 estudantes que morreram, né, na rodovia Mogi Bertioga, indo a caminho da faculdade. E o motorista também. E o motorista também. Morreu todo mundo. O motorista morreu como um verdadeiro herói. Todos tentaram, os proprietários da empresa União do Litoral, repito aqui, que eu conheço bem, amanhã depois querem processar porque falou, eu assumo o que eu falo, a responsabilidade é minha. O proprietário da União do Litoral, o pessoal, os advogados lá, queriam jogar a culpa no motorista. Mas ali foi o seguinte, faltou o freio e do lado direito, descendo a pista Mogi Bertioga, que tem aquela serra maravilhosa. É uma serra muito perigosa. Mas é linda, ao lado direito tem o Véu da Noiva, aquela cachoeira, isso, onde o pessoal escala, enfim, só pirambeira. O que ele fez? Faltou o freio, todo mundo gritando, era um pânico, uma noite de horror, neblina, todos gritando, lotado aquele ônibus, Rafael. Ele derivou o veículo, ele olhou para o lado esquerdo, onde tem um obelisco, hoje tem um obelisco ali, né? E para jogar numa mata que tinha ali, mas embaixo da mata tinha pedras pontiagudas e deu aquele efeito guilhotina, cortou o ônibus, mataram, morreram 17 estudantes. Quantas pessoas tinham dentro do Tinha ônibus? 47 pessoas naquele ônibus em pé. Lotado. Era um ônibus sucateado. Uma menina tinha passado no primeiro ano de um concurso no INSS. O filho do seu Jaril, ele era desenhista do Maurício de Souza. Pessoas pobres ali da Barra do Uno, do Toque Toque Pequeno, do Costa do Sauípe, são caseiros e tal. Eu me lembro que foi o dono, um dos funcionários lá que toma conta da lancha do Saad, se não me engano, falou, procura o doutor Beraldo. E todas as famílias me procuraram. E agora, recentemente, que estamos recebendo as indenizações. E teve um pai
Seu Tacílio, ele falou assim... Para quem foi dada a culpa disso aí? Não, a culpa totalmente é da empresa, por quê? Porque não mantinha o freio, estourou o tambor do motor, o laudo pericial mostrou isso. Mostrou isso. E o que foi assim quando entrou, porque está entrando um valor muito alto para cada pai e cada mãe, porque eu exigia esse valor. Mas eu digo, quanto custa uma vida, né? Tem jovens aí, não é? Né? Porque, pessoas que tinham muito a produzir. Claro, Carlos Drummond de Andrade nos lembrou que os filhos não nasceram para morrer primeiro que os pais. Aí o seu Tacílio falou, eu não quero esse dinheiro. Falei, seu Tacílio, o pai... A mãe luta a vida inteira para deixar a herança para o filho. O senhor é um privilegiado. O senhor teve a sua filha abduzida por Deus e deixou a herança para o senhor. Então, vamos difícil, olhar. Né? É difícil. Beraldo, quando você pega um caso desse, por exemplo, doutor Beraldo, quando o senhor pega um caso desse, por exemplo, que o senhor tem que ter acesso, a obrigação sua é ter acesso, né, às provas documentais, que são fotos, né, fotos do acidente lá no local, a foto dos corpos, a declaração, né, os pais, as mães, os irmãos ali em cima de você, e você tendo que limitar o acesso dessas famílias, né, há provas como fotos do local, né, das pessoas, desculpa falar, mas decapitadas, desmembradas, isso, foi né, em isso carne mesmo. viva, isso. cortadas no meio, né? Como que o senhor lida com esse tipo de situação na hora que você tem que chegar e sentar ali no seu escritório e falar assim, não, peraí, vamos lá, olha, já estamos aqui mais ou menos, o que aconteceu foi falta de freio, foi falta de freio, mas, o senhor tem que ter acesso para o senhor explanar lá, né? Olha, Rafael, você colocou bem, e eu sempre digo aos meus alunos Deve ser muito brabo, cara. O advogado ele tem que fazer o seu gabinete um laboratório de almas. Na verdade, o advogado ele é o magistrado, o primeiro magistrado, ele é um padre, ele é um psicólogo, de modo que eu me lembro, você falou bem, a Roseli Beraldo, né? Uhum. Ela é minha esposa, advogada, e nós fizemos a reconstituição de um caso da criança, por exemplo, lembrando do jet ski da pequena Graziele, e tinha que colocar um boneco à beira da praia e a Roseli pegou o biquininho, o baldinho verde, que era da menina. Ela desmaiou. Isso aí a gente vai falar Não, mas depois. Ela desmaiou, teve acesso. E este caso aqui, nós tivemos que buscar atrás, foram pessoas decapitadas, tem que tomar cuidado, né? E a época foi... Lembra daquele avião que caiu lá, que estavam levando aqueles jogadores lá da Chapecoense? Isso, o velório foi daquele tipo. Todos ali no estado, caixão branco. Eram jovens bonitos que sonhavam com o futuro, que assinavam um termo com a prefeitura de São Sebastião. E esse termo, quando se formassem, eles iam prestar serviço à prefeitura, né? E tiveram o quê? Seus sonhos interrompidos, não é verdade? E isso a gente vê, a gente acostuma, né? E de repente nesse caso... Você começa a ficar até frio, mas você dói. Você dorme bem depois que você olha um monte de prova de um monte de gente decapitada, rasgada no meio, criança morta. Eu durmo bem, sabe? Porque eu lembro sempre de 1 Coríntios, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem a beleza que Deus tem para aqueles que verdadeiramente o amam. Então eu coloco na mão de Deus, eu faço o meu trabalho, instrumento da vontade dele. Olha, Rafael, eu hoje posso dormir, eu não preciso trabalhar. Veja bem, eu tenho um padrão de vida ótimo, muito bom, e todo o dinheiro que eu ganhei, por exemplo, eu quero descansar, eu escolho, eu vou para a minha chácara, eu vou para a casa da praia, não tenho riquezas. Mas por que você está falando isso?
tudo eu ganhei de pobre. Sabe por quê? As pessoas sempre me procuraram e eu sempre atuei mais por vítimas, ajudando. Então a gente faz aquele contrato ó, de êxito, paga um tanta porcentagem, no final se ganhar. Porque eu era apaixonado pelo direito, pela advocacia. Isso é muito legal de falar, porque às vezes pela ele pega advocacia. um caso bacana como esse, um caso bacana, né? Não nem um pouco bacana. Não, é bacana errado. quando se faz justiça, Mas né? ele não estipula, ele não Não. estipula um honorário. Ele chega, vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer, eu pego, sei lá, 20% do que, do que eu consegui para vocês, eu pego 20%. Exato, e trabalho. Alguma coisa assim, e perde dias, meses e às vezes até anos, né, defendendo, Estudando. acreditando e trabalhando, né, de forma árdua em cima daquilo ali. Mas tem que ser, eu falo assim, ó, o martelo da justiça tem que bater forte. Eu estava numa audiência em Mogi, um juiz truculento, hostil, um juiz que vestia a sua toga e não respeitou a minha beca, ou seja, eu estava lá com um rapaz que furtou 21 ônibus em seguida e mostrei que ele tinha um problema mental e que precisava de tratamento e ele tinha que ser passado por exame psicológico, portanto eu estava levantando a insanidade mental dele de acordo com o artigo 23 na época do Código Penal, enfim. O juiz falou, se ele não é louco, eu vou deixar ele louco. E isso falou, o senhor não pode falar assim. O senhor está ficando louco? O senhor está me desacatando? O senhor está preso por desacato. Eu falei, o senhor está preso por abuso de autoridade. E fui para a minha sala da Ordem dos Advogados para chamar uma autoridade. E ele mandou te prender mesmo? Não, mas eu mandei prendê-lo por abuso de autoridade. Só que eu resolvi ir embora e fazer representação por escrito. Porque, na verdade, você acha o quê? O policial ia prender eu ou o juiz? Você, claro. Então, o juiz é que ele não ia. Então, o que eu fiz? Eu pus no papel e ele foi... Ele demorou 10 anos para subir a carreira dele como desembargador. Bem feito, bem feito. Tem muito, né, isso? Tem muito. São encastelados, né? Eles pensam que são semideus. Por que isso, doutor Beraldo, essa coisa de boa parte, não vou dizer todos, porque não são todos, mas são boa todos. parte dos juízes, né, eles são muito prepotentes, né, eles sofrem de um problema, de uma arrogância muito grande, né? Eu recentemente cheguei ao tribunal, encontrei um amigo meu, ele é desembargador, que estudou comigo, tomamos café junto. Eu me lembro que nós fizemos um curso na época de 84, eu falei... Ele é desembargador. Você é o Cezinha? Cezinha, né? Doutor César, não vou contar o nome todo. Ele falou, como vai o senhor, doutor Beraldo? Todo assim. Eu falei, pô, você continua o mesmo, né? Babaca de... Pô, pra que essa humildade? Pra que tudo era teu isso, amigo, né? Era amigo e tal, mas não tem... Porque a justiça, eu costumo falar, sabe, Rafael, a justiça, o símbolo da justiça qual que é? A deusa da justiça. Ela tem o quê? Ela é tampada, a fenda, por quê? Porque não pode olhar quem. Na mão esquerda, a balança da justiça para nivelar o igual, o desigual e torná-lo igual. A balança da justiça. E ela está em cima de vários livros onde está escrito lex. Porque, assim, quando deparares com a lei e a justiça, despreze a lei e aplique a justiça. E na mão direita, uma espada, que é a espada de Ering, para cortar a cabeça da hidra. Ou seja, da violência, da cobra venenosa. E eu vejo juízes aí, né, ali almofadinhas, que passaram em concurso, não sabe absolutamente nada, deu sorte, um despreparo com aquela arrogância, não concede. Então, tem o que? Isso tem que acabar. Tudo isso tem que acabar. Você vê o nosso Supremo Tribunal Federal. E eu tenho vergonha, eu como advogado, você não tinha nem nascido, eu já era advogado, 43 anos advogando, Rafael.
Eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. Eu, como advogado, eu digo isso. Esse é o grande doutor José Beraldo, doutor Justiça, responsável por encabeçar, por defender uns casos mais famosos do Brasil. E a gente está aqui batendo esse papo legal com ele, que a gente quer saber, né, de peculiaridades, digamos assim, de coisas que acho que o nosso público gostaria de saber. Esse lance do ônibus, desse acidente que teve na Mogi Bertioga, qual que era a defesa? A defesa do outro lado só podia ser para o quê? Para não pagar nada ou para pagar pouco pelas vidas que foram, né? Porque já que foi confirmada, né, o problema técnico, né, o problema mecânico que ocorreu devido à falta de manutenção da empresa de ônibus, então, né, não tinha mais o que ser declarado. E depois daí para frente a guerra foi o quê? Os caras queriam pagar tipo R$1.000 por cada vida, era isso? Eu pedi R$1 milhão, né? Porque não tem valor. Uma vida é o valor R$1 milhão dela, por cada pessoa morta. Cada pessoa. Não, por cada pai e por uma mãe. Por pai e a mãe. Ah, tá. Por cada pessoa. Então, não há, né? Então, o que acontece? Eu mostrei o que é a dor abissal, o sentimento, a falta. Porque o direito italiano fala, né? O filho que perde o pai e a mãe, ele se torna um órfão. O pai e a mãe que perdem um filho é um niente, ou seja, é um nada, eles se tornam nada. É como se subtrair a própria alma, é como um vinho sem buquê. Então nós percebemos o quê? Que a dor é o abissal, a pessoa começa a vegetar. Teve casais aí, Rafael, que separou. Não aceitou, né? Não aceitou. Acaba aquela coisa do psicológico, do emocional. Isso, Poxa, a culpa foi sua, foi você que mandou ele para a faculdade, mandou Por isso, alguma coisa acontece. Então, o que aconteceu ali? Eu queria que os proprietários, inclusive o principal proprietário, sentasse no banco dos réus e respondesse por dolo eventual, porque se ele permitia um ônibus, tinha ônibus amarrado, o motor com arame. Nós provamos isso. O laudo da polícia técnica científica mostrou. E não foi por isso que eu falo que tem autoridade frouxa. O promotor de justiça denunciou por 10 homicídios culposos, ou seja, quando não há intenção de matar, e por lesões corporais. O processo está tramitando há 8 anos. Não acabou o processo. Esse processo já passaram-se 8 anos. 8 anos passaram esse caso, parece que foi ontem. Dia, cara, parece que foi outro dia. E a dor continua, Gilson, e olha como é que é. Mas ainda não foi decidido, não deram ainda? Não, já agora nós conseguimos, cada caso, penhorei 31 ônibus da empresa, e cada caso está indo, cada família está recebendo sim, porque eu vou para cima, eu digo assim, comigo não tem acordo, a justiça tem que fazer valer. Por quê? Porque nós temos que fazer o quê? O cliente, quando nos procura, é porque alguma esperança ele tem em você, né? Por isso que eu falo, há casos assim, às vezes eu fico até em maus lençóis. Eu fui fazer um divórcio para um casal, eles eram casados há 30 anos, quiseram se divorciar. Eu chego lá, o juiz, 23 anos, o juiz falou para o casal, olha, eu quero dar um conselho e tal. O meu cliente falou, quem é você para me dar um conselho? Você não saiu nem da fralda. Mas ele não usou uma maldade, entendeu? Entendeu? É coisa de vida, né? Não é? Realmente, quem é um garoto, né, para dar um conselho para duas pessoas ali que já são casadas há quase 30 anos. E quem que é o garoto para aplicar uma letra fria da lei? O garoto, você pega um código penal, fala, na dúvida, solta-se o réu. Por isso que os traficantes, quando eu digo traficante, Rafael, né, os latrocínios cometem o crime, eu digo aqueles grandes, Golden Clark, colarinho branco, né, tal. A justiça prende, ele vai lá, olha a letra fria da lei,
a necessidade de soltar, bons antecedentes, isso não está amplamente demonstrado, e a sociedade hoje não tem mais uma sensação de impunidade. A sociedade hoje vê que não existe mais a punidade, ou seja, ficam impunes. A gente vê isso não só em crimes, né? Crimes hediondos, por muitas vezes crimes hediondos, mas a gente vê isso em situações que ocorreram feminicídios, né? Que aconteceu que, não, o cara foi preso lá, não, mas solta ele, foi só ameaçinha. Não, mas tem nada. coisas, olha... Ele só ameaçou 17 vezes, mas ele não oferece Eu dei uma entrevista agora falando da Ana Hickman esses dias, sobre o caso da Ana Hickman. Por exemplo, femicídio. Femicídio é matar a mulher. Feminicídio é matar a mulher ou agredir a mulher. Matar a mulher por quê? Porque ela é mulher, isso é o feminicídio. E a violência doméstica, sentimental, patrimonial, psicológica? Por exemplo, a Hickman é um exemplo de mulher. Eu participei muito no Hoje em Dia, na época desse caso do Líbano, que o rapaz pegou a criança, que é filha da Cláudia, né? A Cláudia Boutros, que é a Sônia Abrão, que pediu para eu atendê-la. E você estava lá. E com a mesma carinha, viu, Rafael? Muito obrigado. E hoje você estava lá. Eu passei por uma harmonização facial fantástica. Isso. Né? Na clínica Espelho Meu, muito obrado por ter me deixado tão mais belo. Não, eu sei O pessoal aqui tá rindo, não sei do quê. Não, mas você me falou ainda que a Aline te acha bonito. Você chega tarde em casa, ela fala bonito. Né? Então, só bom assim, isso. né, doutor? Só assim estamos aqui no Pilhando Geral com essa figuraça que é o doutor José Beraldo. Mas eu quero voltar a falar sério agora. Conhecido como doutor Justiça, o cara que resolveu os casos que tiveram muita repercussão em todo o Brasil há muitos e muitos anos. A gente tem a oportunidade de estar aqui, de estar matando algumas curiosidades, de estar vendo alguns detalhes de como ele reage a isso, a equipe Rafael, dele. Por exemplo, eu estava falando do caso da Ana Hickman. Ela, por exemplo, ela casou, conheceu o seu ex-marido, mas na mais tenra idade, menina. Um exemplo de mulher é o que fala. É um exemplo de mulher, né? É o que? É o grito do silêncio, é o choro, o que ela sofreu, o que ela fez, honrada, ela não queria tornar isso a público, mas foi. Ela já teve a coragem. Isso, não vinha, doutor? Ela teve coragem de chegar e dizer um basta. Porque aí é isso, hoje as mulheres têm que saber que chegar numa delegacia de polícia, se ela foi subjugada, maltratada, ela tem que chegar numa delegacia de polícia e hoje a lei permite, o delegado ou a delegada já dá uma medida protetiva, porque tem delegado analfabeto, sabe? Como tem promotores analfabetos, passam num concurso, tem, porque elas têm que sair com essa medida protetiva. Então, são pessoas que a vida tem que recomeçar. Então, esses casos tristes que a gente vê, tudo é um recomeço. Com a sua experiência, doutor, o senhor acha que foi a primeira vez que a Ana Hickman sofreu isso ou que ela já sofria? No meu entendimento, é um sofrimento que a pessoa sofre calada. A própria violência psíquica, psicológica, a própria violência do silêncio, do desprezo. Hoje, inclusive, há a Lei Maria, denominada Lei Maria da Penha, que concede medida protetiva, rotula em seu dispositivo a violência psicológica. Tá. Entendeu? Então ela sofreu muito, mas hoje você pode ter certeza, a justiça tem que prevalecer para ela de imediato. Primeiro, uma mulher exemplar, honrada, trabalhadora, honesta, entendeu? E vou dizer a você uma coisa, para mim, é o que eu sempre falei, nós discutimos uma vez um caso, uma mulher linda, maravilhosa, são duas mulheres que eu acho bonita. Ela e a ex-mulher do Nóbrega lá, que eu esqueci o nome. André de Nóbrega. Ela é linda, maravilhosa, eu sou fã dela. Eu vou falar para ela que o senhor a acha belíssima e o senhor vai ter um membro amputado do seu corpo pela Roseli, sem problema algum. E ela pode, porque ela tem PM, tem um monte de coisa que pode alegar que, né, o senhor está ferrado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o feminicídio, o senhor tocou nesse assunto do feminicídio,
feminicídio. O feminicídio, a gente gosta de explicar, que o senhor explicou o femicídio, né? E o feminicídio. O feminicídio é um agravante, não é isso? É um agravante. É por isso que eu não falo que ninguém é coitado, que coitado é um coito, é um eunuco, é uma pessoa castrada, né? Mas que isso não aconteça. Quando eu falo que eu sou fã, é com todo o respeito. O senhor é um coitado? Né? Não, eu não, eu sou... Né? É uma boa, não podem falar, coitado, não. Então, veja bem, o feminicídio é um agravante porque há condições da mulher, Qual é a por ela ser mais de agravamento fraca, disso aí? a porcentagem aumenta geralmente 1/3 da pena. 30%. Né? Como eu defendi e apresentei recentemente, e isso foi uma matéria muito especial, o Cabrini gostou, ele teve recentemente no meu escritório, né, que todo mundo gosta do Roberto Cabrini, né? Ele é um cara espetacular. Cara fantástico, jornalista, um dos melhores do nosso Brasil. Eu gosto muito dele, ele sempre... E nós percebemos hoje, que eu defendei, polimicídio, ou seja, matou polícia, a pena tinha que ser dobrada. Entendeu? Hoje a polícia aqui no Brasil, ela fica... Os bons policiais. Tem polícia aí que eu vou falar. Como todo lugar, né, doutor? Como todo lugar, né? Como tem dentro da OAB bons e maus advogados. Bons e maus, né? Que o senhor estava falando, que eu queria até pegar o gancho, mas o senhor entrou num papo tão interessante sobre negócio de acordo. Né? Porque, para quem não sabe, pelo menos para o doutor Beraldo, né? que pega grandes casos, com casos polêmicos, e ele vai contra um exemplo, tá? Contra essa empresa de ônibus que ele foi. Aí o cara chega lá, o dono da empresa, que isso tem muita gente que faz, e não faz só em grandes casos, não. Às vezes faz em caso até de separação. O que a outra parte chega e fala assim, doutor Beraldo, vem aqui. Olha, o senhor está pedindo 1 milhão, que o cara já sabe que já vai perder ali, ó. 1 milhão por cabeça, são 17 milhões. Vamos fazer o seguinte, pede 500 mil, né? E aí eu te ponho uma merrequinha aqui a mais por fora, aí o senhor faz a cabecinha lá das 17 famílias, né? Então, em vez de gastar 17 milhões, entendeu? Eu vou gastar 6, você entendeu? Eu vou gastar 7 e eu te dou aqui uma merreca por fora bacana, fora a porcentagem que o senhor vai receber das famílias. Mas não tem muita... Não, tem, infelizmente tem. Eu fui presidente da Ordem dos Advogados, né? E foi a época que eu mais tive inimigos, que eu puni de advogados, porque o Tribunal de Ética da Ordem é muito correto. Então, mas como é que vai dormir, né? A nossa consciência é o tribunal de exceção. Você pode estar onde você estiver, fugir para onde você quiser, ir para lá de Marrakech, mas a sua cabeça, a sua consciência, no momento de dormir, né? Então, nós não podemos nos prestar para essas coisas escusas, não é verdade, Rafael? Eu estou aqui de olho aqui nos casos, em todos os casos aqui que o senhor representou. O senhor é muito brabo, né, doutor Beraldo? Olha aqui, essa aqui, vamos falar de um caso mais leve, depois a gente entra num outro caso. Vamos falar da mãe que o pai libanês levou a filha, né? Levou a filha, não foi? Forma, né? Foi. Né? Pegou a filha, enfiou num avião e levou embora. Foi. Como que fizeram isso? Não, na verdade, foi o seguinte, esse caso da minha querida... Lembram disso? Da Cláudia Bucco, saiu em todo lugar, fantástico. Aliás, eu dei uma entrevista às margens do Rio Sena, La Maison de Radio, e eu fui lá, até eles perguntaram se eu quer traduzir, eu falei, não, je parle le français très bien. Olha aliás, para mim é mais fácil o francês do que o inglês. Né? Aí isso daí, porque foi explicado o seguinte, a Cláudia tinha divorciada do Pedro. Lembra pra gente o caso. Ela tinha divorciado. Isso saiu em todas as mídias, todo mundo. E ele falou, olha, hoje é meu dia de visita. Aonde? No sábado, que país? Aqui em São Paulo, aqui na esquina da Rua Paulista, que é Pamplona, não sei, algum lugar ali. Ele pegou a criança para passear e devolveu no domingo. Na segunda, nada. Aí eu sei que eu fui com a Cláudia na delegacia, falou, não, tem que esperar uns dias. Eu falei, bom, já saí dali processando o delegado, que eu adoro processar a autoridade. É comigo mesmo, viu, Rafael?
Uma hora, Processar juiz. uma hora o promotor, senhor vai se dar delegado, mal, doutor Beraldo. porque não, Rafael. Uma hora o senhor vai em proteção- cana, doutor Beraldo. Rafael, eles não estão ali para aplicar a lei, eles não estão ali para fazer valer a lei. Uma hora o E senhor eles vai não se estão ali. arrebentar. Eles não estão ali, ou você acha que eu devo me acovardar? Não, claro que não, mas No também o fim senhor da gosta minha de vida, ficar... Rafael, Não eu vem tenho com esse pouco drama. tempo de Que vida. pouco tempo de vida? Você tem pelo menos mais uns 20 anos enchendo o saco do povo e Só 20 defendendo. anos. Mamãe. Não, tô falando pelo menos. Pelo menos. Pelo vou- menos. vou- Antes vou do senhor aproveitar. terminar, antes do senhor pegar e contar o caso aí da criança que foi raptado pelo pai libanês, eu quero falar aqui da galera que põe o nosso podcast no ar. Gostaria de falar sobre o Sandro Barros, terapeuta, que faz um trabalho fantástico, né, na área de dependência química, atendendo online também. Hoje ele atende pacientes dele que foram para outros países. Ele consegue atender lá do Rio de Janeiro, da onde ele mora. Faz também para pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem com síndromes como síndromes do pânico, mas a especialidade do Sandro Barros, terapeuta, é a dependência química. Você quer falar com o Sandro Barros, quer ter uma consulta com o doutor com o Sandro Barros, liga aqui no 21 98 188 6011. 21 98 188 6011. Chama o Sandro Barros, que é um cara super bacana, tem trabalhos maravilhosos, é um cara que está toda hora aí palestrando, né, de tão grandioso que é o seu trabalho. Agora, né, no final do ano, recebeu até um prêmio da ONU, isso mesmo. Meu amigo Sandro Barros, famosão, tendo aí, né, o reconhecimento desse trabalho fantástico que ele faz na área da parte terapêutica, né, com dependentes químicos. E também eu queria falar sobre o Centro de Reabilitação Restaurar, que é o nosso parceirão aqui, que a gente só trabalha, aqui, né, a gente só são nossos patrocinadores, a gente só anuncia os trabalhos que a gente conhece. E o Centro de Reabilitação Restaurar é um trabalho que eu conheço, né? Lá em Teresina, no Piauí, faz um trabalho fantástico com dependentes químicos masculinos, femininos, faz a internação voluntária, involuntária, dependência química, alcoolismo e transtornos mentais leves. É uma clínica. E lá eles trabalham também com planos de saúde, que isso é um detalhe muito bacana, né, que é poder facilitar, né, a vida das famílias, dos familiares, a ter uma facilidade nesse momento tão difícil que é trabalhar com um plano de saúde. E eles têm uma equipe fantástica, 24 horas por dia. Você aí que é do Nordeste e tá precisando, se informe, queira saber, porque é muito bacana. Você que é de Salvador, liga lá para Teresina, porque às vezes é melhor você tirar o paciente, né, do seu ambiente de conforto, né? Deixar ele até em outro estado. Então a galera do Nordeste, liga para o Centro de Reabilitação Restaurar, tá ali o zap 86 999 67 0707. Chama no zap 86 999 67 0707. E tem também o Instagram, que é o @Centro Restaurar. Teresina, na cidade de Teresina, no Piauí. Conheça, se informe, precisando, chama o Centro de Reabilitação Restaurar. E vamos lá, doutor, estamos aqui com o doutor José Beraldo. Ô, Rafael, você está me lembrando do Jô Soares, cara. Você gostou da minha canequinha, doutor? Não, você está falando como ele quando ele era novinho, esse doutor canequinha. Beraldo, gente... Você é demais, cara. Ele é um dos maiores advogados do Brasil, é essa figuraça, gente boa, mas que é um cara de um profissionalismo, Obrigado. entendeu? De um profissionalismo gigantesco, mas é um cara gente boa demais, com um coração maior que ele. Talvez seja isso, né? Esse coração, né? Essa coisa, esse conjunto, né, do saber da lei que o faça
um dos maiores advogados do Brasil, doutor José Beraldo, que aí representou grandes casos do nosso Brasil, inesquecíveis, porque foram, né, reportados por toda a imprensa, não só a imprensa de televisão, mas escrita, falando de todos os... E essa figuraça, gente boa demais, que está se aposentando, pelo que eu estou sentindo, né? Está querendo se aposentar, a dona Roseli já não aguenta mais ficar carregando esse homem para lá e para cá, ela quer ele cedo em casa, tá ficando exigente, mas eu só te vejo na praia com a barriguinha de fora. Não tá, mas é que não tem aquela música, coração não tem nada a ver com a boca, não tem aquela música. Esse é uma peça rara e a gente está falando sobre aquele caso. Quem lembra daquele caso? Da mãe que teve a filha sequestrada pelo pai libanês. A mãe entregou para passar final de semana. um final de semana. Aí, ó. Final de semana, entregou, o pai, fomos na delegacia, nada, e quando nós levantamos, soubemos que ele pegou a criança aqui em São Paulo, a menina, né, a pequena Gabi, levou até o Paraguai com uma Mercedes prata, quer dizer, chamou bastante atenção. Do Paraguai ele falsificou o documento, que ali se falsifica tudo, não é verdade? E ali ele pegou o voo, e desceu no aeroporto Charles de Gaulle, na França. E dali foi para o Líbano. Exatamente. E ficou Se lá. o senhor está falando de falsificação de documento, foi lá que o Ronaldinho teve problema também com falsificação de passaporte. Também teve, só que ele não atuou com má fé. Foi questão ali de, né, aquela desmanche. Ronaldinho, conheça ele pessoalmente, dentro do filho lá, né? O Ronaldinho, ele não sabe, tem um coração também. Menino bom, hein? Joga menino bom. Futebol, o melhor jogador de todos os tempos, Ronaldinho Gaúcho. Menino bom, aí foi para lá. Foi para lá e descobrimos. Quando descobrimos que estava lá, eu me lembro que ela estava no programa da Sônia Abrão. A Sônia Abrão é demais, né? Eu amo a Sônia Abrão, um amor de pessoa. Sensata, uma das melhores. Quero mandar um beijão para a Sônia Abrão. Que espetáculo de pessoa. E ela pediu ali, nós começamos a atender, entramos com os buscas de apreensão. Aí, como fomos trabalhar, levantamos tudo, ganhamos aqui com a busca e apreensão, mas o Brasil não é signatário o Líbano não é signatário da Convenção de Haia, ou seja... Não é fechado com o Brasil de cooperação. Com nenhum. O Líbano, ele não faz extradição, não faz nada. Aí o que é? Nós fizemos o trabalho no Líbano também. Foi a primeira decisão a favor de uma brasileira, até foi homenageado, né? Para que ela também tivesse a criança para cá. Ganhamos lá também. Essa sua meia loucura te ajuda muito. Ajuda porque quando eu estive no Líbano, por exemplo, você vê, tem umas praias lindas, maravilhosas, mas você vê a parede, está cheio de buraco, a parede, esperando lugar para ir na rua, de tanto buraco, por causa da guerra e tal, né? Mas um povo maravilhoso. O senhor foi o primeiro a conseguir isso lá no Líbano? Foi o primeiro a conseguir, mas aí a criança quis continuar lá, sabe, Rafael? A criança quis? Quis, porque passou 10 anos assim, quis continuar. Lá ela fala francês. Mas eu vi isso. Mas isso eu pensei na hora que fosse o quê? Que fosse uma, como que fala no linguajar jurídico, que é a pressão dos pais, assim, quando alienação parental. Não, teve. Eu entendi isso. Mas não teve, porque lá no Líbano, o libanês, né, ele dizia que no Brasil aqui só tem favela, tem tiroteio, é muito perigoso e não sei o quê, né? Eu falei, pô, e lá? Lá tem, lá é bacana, né? Lá tem homem-bomba, lá tem homem-bomba. E lá, aqui nós vamos para as praias, vamos para apartamento. Lá eles saem da cidade, por exemplo, e vão lá para as cabanas, ele achou bonito, montanha, cabana, montanha, mas aí não quis mais. Hoje a Cláudia tem toda a liberalidade, viaja, mas volta, a menina voltou. Vê criança, voltou, tá morando no Líbano, ela quis. Ela veio, voltou e voltou de novo. Quis viver no Líbano, a Cláudia entendeu também, teve que hoje a menina foi lá na época, ela foi sequestrada, porque foi sequestrada, querendo 6 anos. 6 hoje anos. Ela tem 18. E depois, qual foi o primeiro contato da Cláudia com a criança?
criança. Passou muito tempo. 7 anos. A não Cláudia, foram? eu me lembro que o primeiro contato, a Cláudia desceu em Dubai, eu tive que socorrê-la, aí ela parou em Dubai e ela foi autuada em flagrante por tráfico de cocaína. Ninguém sabe disso, a Cláudia. Ela ficou no aeroporto o dia inteiro Ela lá. tava com cocaína? Tráfico de cocaína. Ela falou, pelo amor de Deus, isso. Aí foi autuada a Cláudia Bocros, cara. Mas ela- Aí chegou lá... Ela a estava Cláudia, com cocaína? Eu tô te falando em primeira mão. Tá, mas me diz uma coisa, ela estava com A cocaína? Polícia Federal disse isso. Que ela estava. De lá, né? A Polícia Federal, ou seja, Mas ela ainda a tava- Polinter. Não, a Cláudia tinha uma manta, sabe aquela manta branca, aquele tipo lençol branco engomado, Ela foi engomada de branca, cocaína. que era da menina quando criança, e acharam que ela tinha cocaína Que elas ali. tinham engomado com cocaína. Não tinha cocaína, não tinha coisa nenhuma, e depois liberaram, pedindo perdão a ela, que ia mandar para o Brasil, pedindo perdão. Cocaína, coisa nenhuma. Eles já acusaram absurdo, aleatória, cara. a moça ficou lá. Você não meteu prostrada. um processo neles? Entramos, inclusive tem uma ação que a Cláudia foi agraciada mais de milhões de reais contra ele mesmo. Eu entrei com a ação. Tudo que eu posso entrar com a ação, eu entro. E eu entrei contra ele, só que não localizamos bem dele aqui. Lá não pode penhorar nada, no Líbano não se entra, né? Só teve um caso, né, de Abdan, acho que foi para lá e acabou voltando, aí ele foi preso, né? Aí de modo que a Cláudia não tinha nada, aí pediu perdão, não vou te mandar para o Brasil. Mandar Brasil, não. Ela vai ter que ir para o Líbano agora. Pediram perdão, foi retratada. Não tinha cocaína, nada. É aquela manta branca que tinha antigamente das vovós, que era a avó da menina que tinha dado. A mãe engomou e estava branquinha, assim ela ia dar para a menina encontrar. Bom, chegou lá no Líbano, ela viu a menina lá na embaixada pela primeira vez. Não pôde ficar só. Ficou com o libanês lá. Com o cara que sequestrou o pai. Claro, todo mundo olhando. Daí a Cláudia falou assim... Que absurdo, né, piscou para ela, você não quer ir no banheiro? Você não quer ir no banheiro? Aí a Cláudia levou um ursinho com um bilhetinho dentro. Estou te dando de primeira mão aqui, né? Um bilhetinho dentro eu dei, né? Que ali eu tinha um plano B de tirar a menina de lá. Mas a Cláudia não quis, né? A Cláudia ficou assustada, porque eu tenho plano B também, eu vou para cima. Mas era para sair pela embaixada, estava tudo certo, né? De modo que só tinha ali, mamãe nunca vai te abandonar. Foi só isso que tinha no bilhetinho, mais nada, para não esquecer, porque na cabeça da criança, ela ficou vários anos sem falar, a mãe tinha abandonado, não é verdade? E a mãe não abandonou, é um caso muito triste. A Cláudia lutou muito, mostrou muito, né? A Cláudia, o apelido dela é a Globeleza, né? A Cláudia é muito bonita. Eu vi uma mulher muito bonita, mas... Eu não posso nesse elogiar caso, quem que você fica falando deixa eu de só falar uma castrar, eu coisa. fico com medo. O senhor vai ser Eu não gosto dessas O senhor coisas. vai virar um coitado. Não, eu não. nem eunuco. Vamos Doutor, lá. mas me diz uma coisa. Nesse caso, é um caso difícil, porque o pai sequestra, tira a filha, né, da mãe. Aí ele tem a oportunidade de ter anos de alienação parental, que, para quem não sabe, alienação parental é uma coisa que é tipo assim, é você falar mal da isso pessoa. mesmo, Então, o pai quer falar mal da Fica mãe. fazendo um trabalho ou, psicológico ou negativo. vice-versa, a mãe fala mal do pai. É um Isso, trabalho isso mesmo. psicológico negativo da parte que está ao lado. Exato. Foi um trabalho claro de alienação parental, porque o cara pôs a menina debaixo do braço sequestrada. Criança. Deve ter tratado a menina com mamão e açúcar e mais alienação parental. Certo? E depois a menina não quis mais. Mas, pô, não seria justo. Mas aí devolver depois essa mostrou, menina? né? Foi um encontro muito. Foi até filmado. Eu lembro, foi no Fantástico, nós demos a entrevista, foi na passagem de ano, né? Foi um encontro muito bonito, né? De mãe e filho, né? Mãe e filha, mamãe te ama, aquela E ela voltou, coisa. ela chegou a voltar para o Brasil nesse momento? Não, ela foi depois que a justiça de lá autorizou, né?
mas ainda está lá. Esse foi um caso muito emblemático, né? Muito triste, muito emocionante. De grande repercussão. Mas o último caso aí que me emocionou mais, que você falou, eu me lembrei agora, foi a mãe que matou o filho com veneno de rato e não sabia. Isso aí me machucou. A gente vai falar sobre esse caso. Me machucou isso aí, eu lembro. Vai falar sobre esse eu caso. me lembro até hoje, sabe, cara? Eu me lembro e eu fui procurar até tratamento psicológico. Sério? Foi. Já vamos falar disso. Foi. O senhor precisou de apoio psicológico? Precisei porque eu achei porque a mãe suicidou-se e eu achei que foi culpa minha. Uma mãe se suicidou e o senhor achou que foi sua culpa. E ficou ruim. Ficou ruim. O senhor ficou quanto tempo ruim? Fiquei muito tempo, eu entrei até em depressão, cara. A mãe, uma moça muito bonita, tinha aquelas motos Harley Davidson. Isso, Davidson. De modo que aí disputava a guarda com o pai, que esse pai praticava a alienação parental. Né? Então tem que tomar cuidado, né? As mulheres separar, né? As mulheres têm que saber o seguinte, que separa do marido, o marido separa da mulher, mas ninguém separa dos filhos, né? Não existe uma separação dos filhos entre pai e filhos. É um sentimento. O sentimento que você tem pelo seu marido, você pela sua esposa. Hoje existem obrigações recíprocas, por exemplo, tem a pensão obrigação avoenda. O que é avoenda? Quando o pai não paga a pensão e o pai do pai que não paga a pensão, ou seja, os avós paternos, têm obrigação de pagar. Avô, de avós. Tem que ter obrigação de pagar. Então, esse caso da moça... Eu já falei para a Aline, doutor, que se por acaso ela quisesse se separar de mim algum dia, né? Se por acaso eu não responder mais a seus anseios emocionais, sexuais, qualquer tipo de seus anseios, que tudo bem que ela pode se separar de mim, mas que ela permita que eu visite a Laura toda sexta, sábado e domingo à noite. Ou dia sim, dia não, né? Eu só vou querer ver a Laurinha todo aí dia. Não tem. Vocês nasceram um para o outro, viu? Isso eu não tenho dúvida. Você é o Romeu e ela é a Julieta. Ela é minha Julieta braba. Ela, quando eu falo lá, joga trança, Rapunzel, ela joga um vaso na minha cabeça. O que eu sei é que você é o mel e ela é a abelha. Não é verdade? Porque ela exige... Não, eu digo isso, mel e abelha, porque nós tínhamos professor, porque eu olhei a pauta, eu vi tudo. A Aline é uma pessoa espetacular, né? Ela é parceira. Eu não sei o que é mais belo nela, se é o carisma ou a beleza angelical dela. Só para você, não é verdade? Soma de tudo, doutor. E esse caso, Rafael, voltando dessa mãe, eu fiquei triste. Foi muito... Vou tomar até um pouco d'água. Vamos falar, estamos aqui com o doutor José Beraldo. Esse caso da mãe. Um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. Sabe o Rafael, desculpa, esse caso foi muito triste porque foi o seguinte. Aí a mãe acabou perdendo a guarda do filho para o pai. E a mãe comprou esse tal de chumbinho, veneno para rato, e fez o suco de laranja e ela tomou o chumbinho, vários. Para se matar. Pôs um suco de laranja, aí ficou na jarra, tomou o chumbinho. Ela tomou, mas eu não sei se ela tomou muito ou pouco. E deixou o resto lá. E no outro dia ela acordou, e ela estava naquele dia, ela estava com a criança para entregar no outro dia. O pai foi, bateu, não sei a ninguém, ela acordou. A hora que ela acordou, a criança estava morta. A criança tinha tomado aquele suco de laranja. Aí ela ficou, me lembro, no SUS, internada na ala psiquiátrica, conversei com ela. Ela falou, não, eu não fiz isso, não matei. Eu acreditei na inocência dela. Aí veio o laudo da criança. O delegado falou, doutor, ela matou o próprio filho, por isso tem um laudo. Aí eu fui em Tremembé visitá-la. Quando eu fui em Tremembé visitá-la, eu falei, olha, eu não gostei da sua
atitude, isso é uma quebra de confiança, você não me falou a verdade, que ele tinha tomado veneno. Não, mas eu não sabia, mas eu estou renunciando à sua defesa, eu não quero te defender. Aí passou 3 dias, eu tive um telefonema do presídio que ela havia suicidado, né? Então aquilo me causou um mal-estar, né? Mas, enfim, aí depois eu fui. Tô te contando, abrindo aqui o meu coração, como a gente sofre. Foi um caso que te fez sofrer muito, foi o caso que mais mexeu com o senhor. Porque quando eu abraço uma causa, eu tenho que estar certo. Eu não defendo estuprador. Eu tenho que estar certo de que aquele meu cliente, ou ele é inocente ou ele merece uma boa defesa. Entendeu? Eu não trabalho em troca do vil metal, não é verdade? Dinheiro na mão é vendaval. Mas me diz uma coisa, o senhor defende um assassino, por exemplo? Não, eu na época, eu falei assim, eu defendi um parente lá que é da época do Fernandinho Beiramar, né? Mas era gostoso que eu ia para Presidente Wenceslaus, eu ia no helicóptero da Polícia Federal. Era o helicóptero do Comando Vermelho. Não, rapaz, ali era muito bom e tal, né? Mas é isso, eu não defendo, eu tenho que ser assim. O criminalista, ele não defende o pecado, Rafael, ele defende o pecador. Então, nós queremos o quê? A aplicação da lei. O Código Penal autoriza matar, não é proibido matar, pode matar. Está na lei. Mas como assim está na lei? Está na lei, mas pode matar em legítima defesa, em estado de necessidade, ou um policial inscrito cumprimenta o dever legal. Então, pode matar. Não é verdade? Aí eu falo assim, mas o professor dá aula diferente, demais. É para os alunos entenderem, não é verdade? É muito ligeiro. Não é? Não é? Verdade, é o que eu estou falando para você. Então, nós temos essas aplicações. São casos Christi. Mas o senhor já pegou algum caso? Vou voltar na minha pergunta, até você me responder, você parar de me enrolar. Tá certo? O senhor já pegou algum caso assim, tipo, um cara, sei lá, que sem motivo algum pegou e assassinou a mulher, assassinou um filho e você foi lá defender ele? Cara, eu me lembro de um caso que até um cara aí, eu não sei quem que foi na época, fez uma piada, eu não gostei, né? Eu falei, vou lembrar do Dr. Beraldo aqui na defesa, quando foi, até da época lá de Lindomar, lá do outro, ele falou assim, Lindomar Castilho, né? O carioca, quando vê a mulher na cama com o outro, ele, hoje vai ter suruba. Não pode. O paulista, se vê o outro, mata o cara e legítima defesa da honra. Aí há brincadeiras assim, falei, mas alunos de faculdade, né? Brincam assim. E eu defendi um cara, por que eu estou falando? Porque há umas brincadeiras que é brincadeira que não se deve brincar, principalmente aquela que não se faz, principalmente quando se trata de gênero, preconceitos, né? Eu sei porque eu ajudo muito o pessoal do LGBTQIA+, certo. Advogo para eles, façam um trabalho, tanto que tem trabalhos aí nesse sentido, né, que matam... Que estão aqui no seu livro. Que matam homossexuais, a cada dia matam um homossexual por dia, né? Então, Crônicas de um criminalista. Esse cara que matou a mulher, ele matou a mulher enforcada. E ele disse que foi um acidente e tal. Aí depois que eu consegui a absolvição dele, ele falou, eu matei mesmo, porque se não fosse mim, não ia ser para ninguém. Rapaz, eu fiquei com tanto ódio daquele cara. Mas como que ele falou que foi sem querer que ele mata uma pessoa estrangulada? Ele disse que havia colocado a mão na garganta, não para asfixiar, para matá-la, mas para ponderá-la, segurar. E o laudo disse que a causa da morte foi outra, foi o infarto que ela teve fulminante. Na verdade, aí eu provei em plenário, né, porque você tem que usar toda aquela verba e fazer todo um trabalho em plenário, como eu fiz daquele caso do João, que é o jogador de futebol, né? Que foi advogado da menina, da Cláudia, que levou 21 facadas aqui, levou um menino lá para Jequié, que matou
a mulher com 21 facadas. Eu fiz com uma assistente da acusação. Aí, nesse caso, eu vi que ele era culpado também, não gostei. Então, quando eu defendo uma pessoa que não merece e tem um privilégio, eu acabo me sentindo mal, entendeu? Mas o advogado ele tem que exercer a profissão. Todo mundo tem o direito de defesa. E outra coisa, também, se o advogado fosse só defender quem tá certo, ferrou, né? Mas Né? Não tem como. Você tem que defender a outra parte também. Mas eu gosto, os meus clientes geralmente são certos, todos eles são certos. Se não são certos, eu faço torná-los certos, não tenha dúvida nenhuma. Essa é a grande verdade. Você vê o que é grande advogado? Essa é a grande verdade. O grande advogado é esse cara aqui, doutor José Beraldo, que lançou esse livro aí, Crônicas de um Criminalista. Esgotou, cara. Está aí nas melhores livrarias, está esgotado. Qualquer coisa, liga lá no escritório dele, depois ele vai deixar o telefone aqui. Vamos estar marcando. Você tem Instagram, doutor? Tenho. Qual que é? O Instagram é Dr. José Beraldo. DR José Beraldo, é isso? É isso. E me diz uma coisa, vamos falar Tem todas essas coisas, Instagram, X, Facebook. Eu queria passar uma noite. Eu gosto do TikTok. Eu gosto do TikTok, é legal. Eu gostaria de passar uma noite com você aqui nessa mesa. Contaria todas as histórias para você. Eu quero falar sobre, cadê o outro aqui? O do jet ski. Eu quero detalhes desse do jet ski. Quem não lembra daquele caso. E todos esses casos e muito mais estão aqui no livro do Dr. José Beraldo, As Crônicas de um Criminalista. Foi lançado quando, doutor? Foi agora no ano passado, ano retrasado. Certo. E já esgotou tudo. E o senhor já está pretendendo lançar o outro? Agora, é assim, ó, era para ser filhas do estupro, mas não fica bem. Então eu coloquei vítimas do estupro, que num período de 6 meses, eu coloquei 6 covardes na cadeia. Vagabundo mesmo. São pessoas que violentavam, estupravam a própria filha desde a mais tenra idade. Por exemplo, tem uma vítima recentemente que ela só denunciou agora com 21 anos, quando o marido perguntou, ela estava afastada, enfim, né? Ela contou, daí ela teve aquele problema todo contando o que aconteceu no passado, né? Doutor José Beraldo, o senhor é a favor da pena de morte? Sou totalmente. Antigamente eu era contra. Hoje eu sou a favor. Prisão perpétua? Eu também. E prisão perpétua com trabalho forçado. E para indenizar a vítima, sou a favor, inclusive, da privatização dos presídios. Ué, por que não se privatizar os presídios? Hoje os presídios são o quê? Depósitos de seres humanos. Exato. Verdadeira masmorra. Depósito de seres também de desumanos, né? Então, desumanos, privatiza. O cara está preso, ele cumpre a pena, paga e tal. Pena de morte. Sou a favor. Cara, perdão, Rafael, eu estou pegando aqui, cara, hein? Gostei, estou falando com meu sobrinho. Cara, eu vou dizer a você uma coisa. Recentemente, ali em Resende, uma quadrilha entrou numa residência, estuprou uma mulher de 27 anos na frente do marido e a criança começou a chorar. O cara matou a criança com 3 tiros. Eu lembro disso, doutor. Dá pena de morte. Ué, a pena de morte fica mais barato para o Estado. Muito mais barato. Muito mais barato, e o cara vai... mas isso não resolve o problema do crime. Então não, vamos... Resolve sim. Resolve que ele vai ter. Resolve sim que o próximo cara que pensar em fazer uma coisa dessa... Ou ele pensar que vai ficar no corredor da morte. Exatamente. Ou pensar que vai ficar literalmente, eternamente trancado dentro de uma cadeia. Ele vai forçado. Pensar. Para com isso. Hoje um preso custa para o Estado R$12 mil por mês. O preso tem café da manhã, tem almoço, tem banho de sol, tem jantar. Mas algumas cadeias. Agora, nós não podemos, assim, elogiar também o Estado. É nada. Não. As cadeias, a maior parte, os policiais são truculentos, são desqualificados. Não é para reeducar. O senhor um dia falou para mim um negócio sobre a lei, que a lei, como que era, que o senhor falou para mim uma vez por telefone, a lei é feita com o que é que você falou? Não. Eu me lembro da questão da lei que é feita...
nós não podemos olhar como a lei é feita, como as salsichas são feitas também, né? Não, mas não é isso. Mas não é isso. A lei não pode ser como lá, a donzela, né? Ela não foi feita... Não, o senhor falou para mim assim, a lei é feita, não sei o quê, não para punir. Lembra? Ah, sim, Rafael. É o seguinte, o direito penal, isso nós temos. A lei não é para punir o indivíduo. A pena não é pena castigo. A pena é uma pena para ressocializar. Isso. Aquele indivíduo que cometeu o crime... Rafael, esses garotos que subtraem, que cometem crimes, por exemplo, qual é o problema dele? Eu me lembro, foi Abraham Lincoln. Educação, que disse a parte social. Abraham Lincoln disse o seguinte, que o mundo se faz com homens e livros. Hoje, por exemplo, nós precisamos ter o quê? Crianças em período integral. Eu vou aproveitar e elogiar o prefeito de São Paulo aqui, se você me permitir. São Paulo tem escola em período integral. Chega às 7 horas da manhã, sai 7 da noite. Café da manhã, tem escola, tem atividades. Então, porque a criança que vive em meio à violência, no futuro irá praticá-la. Não é verdade? O senhor falou para mim que a lei é feita para educar. Para educar e não educar, como um não para punir, castigo. como castigo. Mas infelizmente a estrutura. Mas o castigo deveria vir, sim, estupradores, sequestradores, pedófilos, entendeu? Pedófilos, alguns. Alguns têm, já foi comprovado o ato de pedofilia, de estuprar um vulnerável. E a doentia, que é uma doença obscura, né? Por isso que existe aqui em Guarulhos, tem um presídio que chama Presídio de Coisa, é onde ficam presos essas pessoas em questão de pedofilia, crimes sexuais. O castramento químico para essa linha de estupradores e pedófilos. Já foi, chamaram minha atenção, sou favorável, sim, ao castramento químico. Sou favorável. Como eu sou favorável também, o preso, doação de órgãos pelo preso também, desconto da pena, eu sou favorável. Eu não gosto daquela questão do falso moralismo, não é verdade? Não, mas eu acho que isso não é falso moralismo, eu acho que é o pensamento da dura realidade da maioria da sociedade. Da sociedade. Sabe, a gente está cansado. A gente estava conversando ali fora agora e falando uma coisa, o Rio é mais apavorante, o Rio de Janeiro? O negócio das favelas, porque a favela, né, são mundos diferentes da cidade do Rio de Janeiro. Mas São Paulo está muito mais violento que o Rio de Janeiro. Lá o negócio do Rio de Janeiro, você vê um monte de homem das cavernas, porque é o que é mesmo, você vê um monte de pé rapado com um fuzil de 60, 70 mil reais, de chinelo. Os caras põem os caras para ser soldado do tráfico, né, de chinelo. Como que o cara vai correr, mano, de chinelo? Mas hoje é porque a justiça é inoperante. Eu estava falando com o Basson lá no programa do Jorge Lordello, que eu falei às vezes uma vez. Falei, Basson, você é polícia, mas você às vezes é metida besta também, os policiais, né? Os policiais, eu vejo os policiais meter pé na porta só de favela e de gente pobre. Favela não é sinônimo de criminalidade. Não. A mãe não tem um filho e pega no colo, embala o filho e fala, meu filho, você vai fazer parte da turma do Fernandinho Beiramar. Você vai ser... Não é isso, a mãe não quer um criminoso, mas isso é consequência que é do Estado. A criança tem que ter um período integral, tem que humanizar as favelas, cara. Né? Mas a maioria da pessoal da galera de comunidade, né, doutor? O senhor sabe isso, que o senhor tem prática de vários estudos. A gente sabe que é no máximo de 3 a 4% das pessoas na comunidade são envolvidas com crime. São. Né? Os outros 96%, é muito fácil, né? As crianças, não são. Né? E são submissas a isso por quê? Devido à violência. Mas é a educação, por isso que eu te falo, a geração vem, o que é ruim tem que exterminar logo, extermina de uma maneira, né? Com pena de morte. Mas a gente não tem como fazer o grande barato, doutor, assim, que eu falo. Eu sou a favor da pena de morte, eu sou a favor da castração química. Eu não era, hoje eu sou também. Da prisão perpétua para certos casos. Não era, hoje eu sou. Para mim é o seguinte, a pessoa matou por matar,
vai morrer na Com cadeia. requintes de crueldade, Não, né? aí piorou. Aí já vai com pra requintes morte de direto. crueldade. Quem matou vai passar o resto da vida na cadeia. É. O cara, quando tiver com uma faca, com um revólver, com qualquer coisa, você vê o que subiu o número de mortes cometidas com arma branca. É. Hoje, pô, se você discutir na rua, o nego já saca uma peixeira desse tamanho e tá na cintura do cara. Eu costumo lembrar bem, eu gosto muito, por exemplo, você viu o Padre, o Lancelotti, né? O Padre, Aham. que trabalho espetacular. Vim atendê-lo recentemente, nós não estávamos falando. Hoje falta muito amor, sentimento. Eu não me lembro aquele cara que era do Pânico, né? Até eu fiz um trabalho para ele, aí tem outro. Fala de amor e seu sentimento. Que amor? Do seu amor nunca recebeu amor, como é que ele pode dar o Eu amor? conheço muito bem o Então trabalho o Estado do tem que dar um amor, né? do padre Lancelotti, mas ele é um idealista brisado. Para mim, é a verdade. Mas ele faz a parte dele. Hoje Entendeu? que eu vi que um pão com manteiga, só manteiga de um lado e um copo cheio de café com leite inteiro com um pouco de água quente, muita gente precisa disso, viu, cara? Muita gente, muita Precisa, gente. cara. O dinheiro, sabe? Tantos com. Essa parte do social que ele faz é fantástico, mas eu acho que até a parte espiritual, Mas fica, a pessoa acaba ficando. esse tanto amor ao próximo, não deixa ele enxergar outras coisas, né? Então, certo não pode pegar aqui para internar. Não, isso aí eu sou. Coitadinho, Rafael, eu sou do nóia contra. que eu trato, Precisa. coitadinho do nóia que eu trato, que esfaqueou a barriga da mulher Mas, ali. Rafael, o próprio Ministério Público, eu falei, a pessoa que está ali, um dependente que faz, está praticando crimes, está se automutilando, vive numa vida da Cracolândia, numa condição subimunda, subjugado, e o Ministério Público é contra a absurdo, internação né? compulsória. É um absurdo, O né? SUS não banca, por exemplo, clínicas, as clínicas Eles precisavam. fazem convênio, doutor Berardo. Hoje eu vi aqui no seu anúncio espetacular uma clínica com convênio. Que espetáculo! Que bem que essa clínica está fazendo. Sabe o né? que o Estado faz? O Estado, não só o Estado, mas os municípios também, né? Eles chegam, São Paulo, né? Que tem a Cracolândia. A Cracolândia de São Paulo é a Cracolândia mais famosa do mundo. Acabou, não é do Brasil, não. É do mundo. A Cracolândia de São Paulo é conhecida mundialmente. Eles chegam, fizeram aí uma hub, né, lá no centro da cidade, na qual eu fui até convidado, o senhor sabe disso, fui convidado para trabalhar lá nessa hub. Só que é o seguinte, como que a gente tem 4 mil dependentes químicos, 4 mil usuários de droga num quarteirão, e como que o governo chega com 2.600 vagas para oferecer para uma cidade toda? Não tem como, né? A operação tapa-buraco, que sempre precede, né, as nossas eleições, é sempre assim, a gente já está até acostumado, nós brasileiros em todos os estados já estamos acostumados com essa... gasta muito mais dinheiro mensalmente do que você bancar aí mais 5 mil vagas. Você entendeu, doutor? Que poderia abrir convênio com muito mais comunidades sérias, oferecer... trabalhar, liberar. Eu entendo a preocupação do governo do estado com a internação involuntária, porque muitas vezes já aconteceu isso, tá em comunidades minhas mesmo, de a gente ver a maldade das pessoas, né? De irmão mandar internar o irmão por dinheiro, porque o pai morreu, aí vou falar que a minha Aline é nóia. Mas são casos isolados, não é? Mas tem que investir nisso, né? Na prevenção. Sempre me falaram sobre prevenção, eu sempre falava, não, prevenção não. O negócio é ação. O negócio é pegar o cara e enfiar num centro de recuperação para se tratar. Hoje não, hoje eu vejo que a Por prevenção isso que eu falo é a que tem que alma do cuidar das negócio. nossas crianças e dos nossos adolescentes. Exatamente. Cuidem deles. Né? Eu sou a favor, por exemplo, de aulas obrigatórias, né, de prevenção às drogas, valendo nota. Você tá entendendo? Tem que ter. Isso aí é diminuir muito o número de usuários, de crimes via droga e via álcool. Mas isso aí é um papo longo, são
né? Coisas que a É gente uma tem, coisa né? que São precisa de muito idealismos, amor, né? muito. Muito amor, muita compreensão, muita sabedoria. E a maioria, infelizmente, de todos os nossos E políticos precisa não ser tem. como você, gostar do homem, da pessoa. Amar ao Amar o próximo, de próximo, verdade. é isso mesmo. Doutor, vamos falar. Estou aqui com o doutor José Beraldo, um dos maiores advogados criminalistas do nosso país. Ele tem esse livro aqui, ó, As Crônicas de um Criminalista, onde ele conta os grandes casos, os maiores casos de repercussão nacional em todas as mídias, televisão, internet, tudo que você pode imaginar tem aqui nos livros, e a gente vai comentar aqui esse último caso, por causa do nosso tempinho, porque o nosso podcast aqui, doutor, é o seguinte, é papo reto. É papo reto, a gente quer tirar o melhor do nosso convidado. Não, mas eu gostei do papo reto. A gente não fica aqui 3 horas, 4 Não, horas. eu vou na próxima audiência pegar excelência. Aqui é papo reto. Excelente. Vamos resolver logo qual é que Tá é. certo. Vou tirar. Papo reto. Eu não vou falar que eu vou sugar o melhor de você, que não fica bacana. Não fica bacana. Né? Então, você não vai se sentir um coitado você depois. Não, hoje não. Doutor José Beraldo, vamos falar sobre o caso. Esse caso foi um caso que emocionou o país, tá? A morte da menina atropelada por um jet ski em Bertioga. Quem não lembra? A menina que estava brincando ali na beira da praia, na areia, quando de repente um jet ski desgovernado, né, que estava sendo pilotado por um filho de um cara bacana com muito dinheiro, largou o jet ski entrou na areia e matou essa menininha que era uma princesa. Era a coisa mais linda. A mãe, a Grazia, a Gisele, a mãe da menina, da Grazia, a pequena Grazia, ela é professora em frente ao condomínio de Guaratuba, que é um condomínio de alto luxo, né? Tem uma pousadinha. Ela ia ficar naquela pousadinha. Aí ela quis entrar ali para conhecer a praia, que tinha que atravessar a estrada, e os porteiros ali, que tomam conta, enfim, né? Permitiram que ela entrasse, tão graciosa. Ela tinha 3 aninhos. Loirinha, não é loirinha? É, loirinha de tudo, 3 aninhos, olhinho azul, um anjinho. Um anjinho, linda, linda, linda. Ela olhou, foi no final da tarde, um dia antes do carnaval, na praia de Guaratuba, ela disse que via estrelinhas do mar. E ela queria conhecer o mar e tal. Aí eles permitiram que a mãe entrasse com ela no outro dia na praia, que era carnaval, a praia superlotada, e ela estava ali com o seu baldinho, um baldinho verde, né, de biquinizinho, fazendo um castelinho, e ela se inquietava porque o castelinho dela, ela fazia onda, vinha e derrubava o castelinho dela, um monte de areia. E ela, questão de um passo, assim, né? O que aconteceu? O rapazinho lá, que é o sobrinho do seu José Cardoso, né? Ele permitiu, ele ligou o jet ski era um jet ski poderoso, considerado a Ferrari dos mares, aquele jet ski, e ele saiu quicando pela praia, passou naquele mundaréu de gente, atingiu a perna de uma pessoa, pá, pegou bem a menininha ali. E a menina ali prostrada, pedindo por socorro, não vinha. Ainda quando chegou o helicóptero Águia, demorou para chegar, da polícia, chutaram. Eu lembro ainda que deram uma pesada, ainda não deixaram a mãe entrar, mas eu sou mãe, não deixaram a mãe entrar. E a hora que ela chega no hospital em Bertioga, eu não sei qual a razão que não levaram para São Sebastião, processei o Estado. Processei o Estado também, né, por essa omissão. Quando ela chega em Bertioga, a criança dela, num depósito lá, prostrada numa mesa gelada ali, morta, menina. Morta. Aí ela foi... Ela morreu depois Não, depois de já estava morta ali. Ela morreu no local? Já estava morta no local, levou, mas a mãe viu a criança prostrada ali. E aí teve o enterro da criança lá na cidade dela, lá em Engenheiro Coelho, né? E ela ficava numa creche e a mãe via pelo fundo da casa dela, uma casinha muito simples, era o Gilson é motorista, ela via na escola a criança, depois da criança, tinha alucinações e tinha que mudar ali.
Aí eu me lembro que o SBT, a filha do Silvio Santos, né? Olha que loucura. Construiu, pediu, deu uma casa. Aquele negócio que a gente falou deu uma casa para eles mudarem de lá. Aí, e outra coisa, ela não podia ter mais filhos. Mas passou 3 anos, ela ficou grávida. E a filha dela hoje chama Emanuele. Emanuele é renascer, nova vida. Olha a beleza de Deus, né? E olha, me diz uma coisa. O rapaz, o menino, era menor de idade. Menor de idade. Filho ou sobrinho de um cara rico demais. É isso, é sobrinho, menor de idade, ligou o jet ski, saiu e pegou, mas por autorização do próprio padrinho, não é verdade? Quem respondeu por esse, querendo ou não, assassinato, pô? Não, ali na verdade, ali na verdade o adolescente respondeu uma medida socioeducativa, né? E o padrinho até hoje faz 8 anos, a dívida está em torno de 7, 8 milhões de reais. E hoje nós conseguimos bloquear alguns bens dele dos Estados Unidos e aqui em Manaus também. Depois, a justiça do Brasil, né? É uma justiça lenta, morosa. Uma justiça injusta, doutor. É vergonhosa, né? Uma justiça injusta. Nossa justiça hoje é uma justiça injusta. Hoje, os maiores tops da nossa justiça são vergonha nacional. São motivo de piada, são motivo de chacota, né? E é difícil, né, doutor? É muito difícil você trabalhar. Estamos aqui com ele, essa figuraça, doutor José Beraldo, que é um dos maiores advogados criminalistas do Brasil. E, doutor, me fala mais um pouco aqui. Depois de tudo, né, nessa fase aí que o senhor está meio... Vou me aposentar, não vou... Não, mas acho que eu não vou, não. Eu não vou, não, porque é o seguinte, eu vou pra praia e o pessoal fala, tá em forma, né? É em forma de barril, mas eu tô em forma, tá tudo bem. O senhor foi chamado lá, o senhor ficou algumas semanas, ficou com o Lordelo, né? Não, eu fiquei lá, vários programas Foi no Operação de Risco e depois no diário dele lá. Isso, Hora de Ação. Hora de Ação e tal, né? Aí tinha até um projeto da defesa, tem a palavra, mas é o seguinte, é porque o próprio Ordem dos Advogados não permite, né, o advogado ele ter um programa, participar direto, porque pode caracterizar alienação, aliciamento, nós falamos de alienação parental, aliciamento de clientela. Sério? De modo que não pode, mas eu participo, assim, em debates, chamo o pessoal mesmo. Agora eu estarei no Domingo Espetacular, de um caso aí também, né? E, enfim, o pessoal tem requisitado a gente, mas é um trabalho que a gente faz por amor, né, Rafael? Por muito amor, por tudo, né? Por tudo que tem. Porque quando eu quis ser advogado, eu quis ser advogado para fazer bater forte o martelo da justiça. E eu digo mais, eu falo para os meus alunos, não há qualquer distinção e hierarquia entre juiz, promotor e advogado. São todos iguais perante a lei. Sem advogado não se tem justiça, sem justiça não se tem democracia, sem democracia não se tem um país livre. E o nosso país é livre, pode escolher o governo que quiser escolher, não é verdade? Mesmo se arrependendo depois. Mesmo se arrependendo, né? Mesmo não achando a picanha com preço nem a cerveja barato, não tem problema. É isso aí, doutor José Beraldo. Estou aqui com o livro dele, As Crônicas de um Criminalista. Doutor José Beraldo, sua rede social é DR José Beraldo. É isso aí? Eu acho que é isso aí. Eu acho que meio por fora, mas se der um Google José Beraldo, o nosso amigo lá achou um monte de coisa no YouTube, né? Tem meu amigo lá. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Adorei ter esse bate-papo. Nossa, mão macia, hein, cara? O que é? Grande. Eu tenho que falar dos meus patrocinadores. Obrigado. Porque a Aline me chama a atenção. Porque muito obrigado, o papo Rafael. Tá tão gostoso. Né, meu amor? Você entende, né? Porque às vezes o papo tá tão bacana, eu queria explorar mais, né? Tem mais aqui, mas sei lá, mais 10 casos pra gente falar. Mas o doutor José Beraldo já comeu um salgadinho ali do Vale dos Salgados, que é o nosso parceiraço, que toda vez
todos os nossos episódios, está aqui nos servindo os nossos convidados com salgadinhos deliciosos. O Vale dos Salgados fica na Avenida Silvio Ribeiro Aragão, 234, no Parque Arariba, na Zona Sul de São Paulo. Você está precisando, principalmente galera da Zona Sul, aí vai fazer um aniversário, vai fazer um casamento, vai fazer uma festinha, um happy hour, que é um salgado bom e num preço super bacana. Liga aí no Zap, chama a Rose. O Zap é o 11 93 248 9911. 11 93 248 9911. Fala com a Rose. Vale dos Salgados, muito obrigado por essa parceria deliciosa. E vamos também falar da comunidade terapêutica Fazenda Resende. Eles são uma comunidade especialista em tratamentos e recuperação de dependentes químicos. É isso aí, tem 2 unidades, uma em Itu, tá, que fica na Estrada Municipal 7 Quedas, 42.750, no bairro Itaim-Guaçu. E também tem a outra unidade em Sorocaba, que fica na rua Levi Stamberg, 230, bairro Caputera. Eu quero falar um pouco, né, sobre o diferencial da comunidade terapêutica Fazenda Resende, que é a internação involuntária. Nossa, Rafael, mas comunidade terapêutica pode fazer internação involuntária? Não pode. Pode sim, é o grande erro, né, dos pais, né, dos responsáveis, das pessoas em não se informar. Normalmente o dependente químico, principalmente, né, aqueles bem manipuladores que conhecem de tudo e manipulam a família de tudo que é forma, falam: você não pode me internar de forma involuntária. Pode sim, depois eu vou até pegar aqui o doutor José Beraldo para confirmar. É só você ter um relatório do psiquiatra solicitando a internação do paciente, apresentar essa solicitação do psiquiatra ao Ministério Público e o Ministério Público irá avaliar e aprovar essa internação. É mais burocrático, mas pode sim, a internação involuntária pode ser feita na comunidade terapêutica Fazenda Resende. Está aqui as 2 unidades em Itu e Sorocaba, que fica mais ou menos a 1h20, 1h30 aqui de São Paulo. E você pode ter mais informações no www.clinicasmoara.com.br. Vou repetir, www.clinicasmoara.com.br. Você pode também chamar no Zap para internação, né, para questionamento, saber mais, né, sobre o tratamento da comunidade terapêutica Fazenda Resende. Vem nesse telefone aqui. Eles recebem pacientes, tá? Recebem pacientes de todos os estados, principalmente aqui da região Sudeste, Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo. É uma comunidade que eu conheço, tá? Não é só patrocinador nosso, não. Eu conheço uma comunidade que eu trabalho há muitos anos, né? Inclusive foi para lá, eu sempre falo, né, que foi para lá que eu levei o Serginho Rondiakoff, né, que ficou lá por 11 meses, né, um cara muito querido que a gente aprendeu a gostar e que se deu super bem, até hoje está muito bem, foi muito bem atendido, né, pelo setor da área de psiquiatria, da área de psicologia, pois é uma comunidade terapêutica que atende tudo, tá? Não é a comunidade terapêutica meia boca, não. É a comunidade terapêutica. Vai lá e sabe mais na www.clinicasmoara.com.br. Fala aqui nesse número com o Marcos Galvani, que você com certeza terá aí as suas dúvidas esclarecidas. Valeu, gente. E doutor Beraldo, mais uma vez, tá? Te agradeço a tua presença. Você sabe que você mora no meu Rafael, coração. Obrigado, a gente, né, brinca. O meu pai... E se deixar, a gente fica conversando. Não, o meu saudoso pai disse assim: eu só brinco com quem eu gosto. Você é um exemplo de pessoa, você é um cara maravilhoso, lutador, guerreiro. Eu costumo falar de você assim: há pessoas que trabalham um dia e se torna assim importante, um ano mais importante ainda, mas a vida inteira. Esses são os imprescindíveis. Hoje você é uma pessoa imprescindível no Obrigado, nosso doutor. mundo artístico, no meio
televisivo, porque você sabe da mensagem e tenha consciência daquilo que faz e faz bem. Muito obrigado pelo convite. Eu que te Eu agradeço. fiquei muito honrado. Obrigado. Manda um beijo para Roseli, para Darei aquela dado. equipe maravilhosa e gigantesca do seu Obrigado. escritório. Obrigado. Viu? Você também já sabe que é conversar com o doutor Beraldo. Ele não atende só caso famoso, não, que o negócio repercute depois. Ele atende todos os casos, os maiores advogados criminalistas do Brasil. Obrigado, Rafael. Vai lá no Instagram, @drjoséberaldo. E vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer, né, a toda a galera que tá ligadinha na gente, o carinho, né? Nós estamos crescendo cada vez mais, de forma orgânica, muito bacana. Somos mais de 20 mil inscritos. E aí, na correria, muito obrigado pelo seu carinho e agradecer que tudo isso aqui de lindo que você vê aqui, ó, esse cenário maravilhoso, a galera da Papo Reto Produções, que é uma das grandes produtoras hoje de podcast em São Paulo. Quer fazer seu podcast, quer fazer uma produção, tá precisando de gravação externa, os caras têm estúdio móvel, os caras têm tudo aqui e uma equipe fantástica. Entra aí no IG, @Papo Reto Produções, pega o telefone, entre em contato e vem pra cá fazer seu sonho se tornar realidade na Papo Reto Produções. Valeu, galera. Fiquem com Deus, que Deus abençoe grandiosamente você e suas famílias. E semana que vem, quinta-feira, a partir do meio-dia, tem novo episódio do Pilhando Geral. Te espero lá.